queridas pessoas, sejam muito bem-vindas, cá estamos para mais um vídeo. Após um longo intervalo, estive com problemas técnicos, quem me acompanha no Instagram tá sabendo. E ainda, na verdade, não resolvemos totalmente os problemas técnicos, mas, enfim, enquanto a gente não consegue resolver as coisas do modo ideal, a gente vai resolvendo conforme possível. Esse vídeo é sobre um tema muito delicado e que muito me interessa. E eu vou começar explicando por que esse tema me interessa tanto. Quando a gente é criança, a gente não tem absolutamente nenhuma autonomia, certo? A gente nasce absolutamente dependente das outras pessoas que estão em volta de nós. Um bebezinho que é abandonado à própria sorte vai morrer. Conforme a nossa idade vai passando e a gente vai crescendo, essa vulnerabilidade vai diminuindo. Em algum momento, a gente começa a conseguir pelo menos dizer o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que nos faz bem, o que nos faz mal. A gente começa a conseguir dizer o que a gente está sentindo, explicar o que está acontecendo com a gente. Mas ao longo da nossa infância e de boa parte da nossa adolescência, a gente ainda não tem capacidade de chegar e falar, ok, isso que vocês estão me oferecendo eu não quero, então eu vou correr atrás daquilo que eu realmente quero. A gente só pode fazer isso quando a gente fica adulto, quando a gente passa a se responsabilizar pela própria vida, certo? Aí a gente pode começar realmente, de fato, filtrar o mundo, dizer isso eu quero, isso eu não quero. Eu vou trabalhar, vou conquistar meu próprio dinheiro e com meu dinheiro eu vou morar onde eu quero, vou fazer as coisas que eu quero, vou dar prioridade pro que é prioridade pra mim, não necessariamente pro que é prioridade para as pessoas que até então estavam responsáveis por mim. Então, ao longo da nossa vida, a gente começa 100% dependente do meio externo. Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai diminuindo essa necessidade do outro. Em dado momento, a gente começa a não precisar mais do outro. A relação com o outro passa a ser uma relação potente, em que eu escolho pessoas que me fazem bem, que eu gosto, pessoas pelas quais eu tenho apreço, e crio essa rede, mas uma rede potente para mim, nas quais essas pessoas somam na minha vida, me ajudam em momentos difíceis, mas eu não dependo delas para sobreviver. Nisso, a gente está falando da passagem de um heterossuporte, que é o cuidado externo, é o outro me dizendo o que eu devo fazer, como eu devo fazer, o outro me provendo coisas, para que em algum momento eu passe a ter o meu autossuporte. Eu mesma dou conta de mim, me responsabilizo pelas minhas demandas, busco a ajuda que eu preciso quando eu preciso, sei reconhecer de que ajuda eu preciso, e consigo administrar as minhas necessidades físicas e emocionais. Esse é um processo que a gente precisa fazer para se responsabilizar pela nossa própria vida. Esse é um movimento muito necessário para que a gente se torne adultos saudáveis. Eu passo a me responsabilizar pela minha necessidade, identificar de que eu estou precisando e correr atrás disso que eu estou precisando. E eu passo a entender que o outro pode me ajudar nesse processo, mas ele não é obrigado a isso. Então, quando a gente se responsabiliza e amadurece, consegue passar a identificar nossas próprias demandas, a gente pode contar com os outros como rede de apoio, como suporte, mas a gente entende que a gente não tá vivo só graças àquela pessoa, que se aquela pessoa morrer ou se aquela pessoa nos abandonar, a gente vai sucumbir, vai desmilinguir, vai morrer sozinho, infeliz, sofrendo, e a vida vai ser horrível e perdeu completamente o sentido. Esse é um movimento saudável que a gente precisa fazer como adultos saudáveis em todas as áreas da vida. E o que acontece é que tem uma área em que essa incapacidade fica muito gritante, que é a área alimentar. Quando a gente nasce, a gente é absolutamente dependente. Quem vai nos fornecer o alimento é a mãe, ou é o nosso cuidador, é o pai, enfim, quem estiver responsável pelo nosso cuidado. Aí, num segundo momento, a gente já começa a poder escolher um pouco mais o que gosta e o que não gosta, a gente pode começar a filtrar, selecionar o que a gente gosta de sabor, de textura. A gente vai passando por um processo em que os pais vão nos ensinando a fazer uma introdução alimentar, nos apresentando alimentos, mas a gente fica plenamente dependente dessa alimentação que os pais vão nos fornecendo. E chega um momento na nossa vida em que a gente precisa se responsabilizar pela nossa própria alimentação. E essa alimentação, agora eu tô falando dela concretamente, literalmente, mas na verdade eu tô falando com relação a tudo no mundo que a gente precisa filtrar para trazer para dentro de nós. Tô falando de opiniões, tô falando de ideologias, tô falando de posicionamentos, tô falando de verdades absolutas,
tô falando sobre relações, sobre vínculos, sobre aprendizados, conteúdos, informações, tudo. O que tá acontecendo é que a gente tá vendo que as pessoas não sabem se alimentar sem dietas. As pessoas precisam de alguém que diga: coma 3 torradas no café da manhã, depois você come uma maçã, depois você come tal coisa, tantos gramas disso, tantas gramas daquilo, e as pessoas não conseguem lidar com o fato de que não é necessário viver de dieta. Você tem que fazer uma dieta se você tem um problema específico de saúde. Você vai ter que restringir o consumo de carboidrato se você está com os triglicerídeos descompensados e altos demais. Você vai ter que consumir menos de qualquer coisa que está fazendo mal para o seu corpo se você tem uma questão específica alimentar. Se você não tem, não precisa fazer dieta. Você pode simplesmente estabelecer uma relação saudável com a alimentação. E uma relação saudável com a alimentação não significa comer 100% limpo o tempo todo, não poder comer uma pizza nunca, não poder comer um hambúrguer nunca, não poder comer salgadinhos e canapés num casamento e ter que levar uma marmita de frango com batata doce. Significa você ter uma alimentação baseada em coisas saudáveis, nutritivas para o seu corpo. Mas baseada não significa exclusivamente. Eu decidi começar uma pós-graduação em comportamento alimentar. Por quê? Por muitos motivos. Porque eu vejo as pessoas sofrendo com um comer transtornado, eu vejo as pessoas sofrendo com transtornos alimentares, eu vejo as pessoas sofrendo muito, comendo com culpa, comendo com angústia, comendo sem perceber a própria saciedade, comendo muito mais do que precisa, ou comendo muito menos do que precisa, comendo muito mal. E eu venho percebendo o quanto as pessoas desaprenderam a ouvir as próprias necessidades e atendê-las. E esse é um movimento tão importante para a nossa saúde psíquica e emocional, que eu acho muito simbólico isso estar acontecendo na relação com o alimento. E eu acho que através da relação com o alimento, a gente pode começar a olhar mais para essa relação que a gente tem com o mundo. O alimento é o que nos nutre, é algo que está fora de nós e a gente coloca para dentro, parte, a gente mecanicamente quebra com a mastigação, com a nossa digestão, depois a gente vai absorvendo nutrientes e o que não interessa a gente bota para fora, a gente faz cocô. Quando a gente ingere algo que está tóxico, que está envenenado, que é alguma coisa que faz mal para o nosso corpo, o que acontece? A gente vomita. O nosso corpo tenta expulsar, porque nosso corpo tem sabedoria para lidar com as coisas do mundo. E a gente precisa começar a ouvir os sinais do nosso corpo, a gente precisa respeitar a nossa sensação de saciedade, entender as necessidades que a gente está sentindo, da mesma forma como a gente precisa fazer isso emocionalmente. A gente precisa olhar para trás, entender que o nosso passado teve 1 milhão de coisas que a gente gostaria que tivessem sido diferentes e que infelizmente não são diferentes, não foram diferentes e que agora não dá mais pra gente mudar, se apropriar do presente, se apropriar do futuro. Isso acontece com tudo na vida. A comida é muito concreta. A nossa dificuldade de olhar para o nosso corpo, perceber que ele está sofrendo com uma alimentação inadequada ao longo de muito tempo, conseguir não desistir, não desanimar com isso, conseguir olhar para o presente, olhar para o futuro, perceber que a gente pode construir um futuro diferente, sem ficar remoendo as dores do que a gente devia ter feito diferente no passado. Tudo isso é tão simbólico. A relação com a alimentação é tão metafórica e tão simbólica da forma como a gente lida com o mundo, que eu acho absolutamente incrível a gente ter hoje o movimento que a gente tem sobre comportamento alimentar. Um movimento que entende que o ser humano não pode ficar preso no heterossuporte para sempre, porque isso não é saudável, isso não é potente e isso não funciona. A gente vê mais de 90% das dietas não funcionando, porque a pessoa vai se apegar num heterossuporte, coma isso, coma aquilo, coma tanto disso, tanto daquilo, mas não dá para negar as nossas necessidades a longo prazo. A gente tem emoções e sentimentos que vão nos impulsionar para agir em determinadas direções e a gente precisa acolher esses sentimentos, essas emoções, essas necessidades, aprender a lidar com elas, não a jogá-las para baixo do tapete, porque em algum momento a gente vai acabar tropeçando nesse tapete de tão alto que ele vai ficando, de tanta coisa que a gente está atacando embaixo dele. Se a gente não canaliza os nossos sentimentos de forma saudável, frutífera,
a gente vai acabar lidando com eles de forma disfuncional e a gente vai acabar explodindo, a gente vai acabar descontando isso em outras coisas. Comer não é errado, gostar de comer não é errado, não é pecado, pelo contrário, é saudável. O corpo precisa se alimentar. Comer pode ser ótimo e pode ser uma das fontes de prazer. O problema é quando ela fica sendo a única. O problema é quando a pessoa não tem identificação de outras necessidades, de outros prazeres, não consegue se conectar com outras fontes de prazer e se limita apenas à alimentação. Isso, obviamente, vai sobrecarregar, vai fazer com que essa alimentação seja muito permissiva, seja muito focada no aqui e agora, no prazer imediato, muito hedonista e acabe comprometendo a saúde a longo prazo. Então a gente precisa se fortalecer para conseguir desenvolver um comportamento alimentar saudável e frutífero e funcional. E aí, outro ponto muito importante nesse sentido é: a gente tem uma cultura que acha que o certo para fazer o outro se transformar é agir com agressividade, é agir humilhando o outro para que ele tome vergonha na cara, né? Para que ele amadureça, para que ele cresça. E isso, na verdade, é muito destrutivo. Então, a ideia de que se o outro está se alimentando mal, se o outro não se exercita, se o outro não se cuida de forma adequada, eu preciso esculhambar ele, falar mal dele, humilhar ele, fazer ele se sentir mal para eu poder fazer ele mudar de comportamento, isso não é verdade. Talvez em um ou outro caso alguém vá conseguir ter uma motivação positiva e saudável diante de uma humilhação, mas de modo geral isso gera duas coisas, com muito mais frequência, mas muito mais frequência do que uma postura positiva e produtiva. Ou a pessoa vai ficar se sentindo tão mal, tão mal, tão mal, tão envergonhada, tão incapaz, tão fracassada, que ela vai cada vez mais desistindo dela mesma, cada vez mais desistindo de cuidar de si mesma, cada vez mais se enxergando como um caso perdido que não adianta nem tentar começar a consertar as coisas porque já era. Ou você vai fazer com que essa pessoa comece a tentar cuidar de si por raiva, por ódio, com uma motivação vingativa, com uma motivação de eu preciso consertar o meu corpo porque ele tá errado e eu preciso provar para essas pessoas que eu tenho valor, que eu sirvo. E aí a gente entra em vários transtornos alimentares e transtornos dismórficos corporais que vão fazendo com que a pessoa entre num processo de cuidado consigo mesmo muito destrutivo. Pessoas que fazem exercício físico completamente além do limite, que se lesionam, que se machucam, que botam seu corpo em lugares absolutamente não saudáveis em nome de uma saúde para provar para os outros que a pessoa é saudável e tem força de vontade, tem dedicação. Quando parte de um lugar não saudável, mesmo a alimentação saudável, mesmo o exercício físico pode ser destrutivo e pode ser não saudável para o organismo. Quando a gente vê uma pessoa que não está cuidando de si mesma da melhor forma, a gente precisa entender que ela ainda não está fortalecida, estruturalmente forte, saudável, para conseguir trazer esse autocuidado, essa autovalorização, esse respeito e essa dedicação consigo mesma, essa responsabilidade para a alimentação. Ela pode fazer isso em muitas outras áreas da vida e não conseguir fazer na alimentação, mas muitas vezes essa pessoa não consegue fazer com várias áreas da vida. São mecanismos que estão faltando para ela. E a gente precisa ajudar essa pessoa a se fortalecer, a se amar, a enxergar valor nela. Então a forma como a gente se relaciona com a alimentação fala muito sobre muitos mecanismos internos nossos. Por isso eu decidi começar a fazer a pós-graduação em comportamento alimentar, que é uma pós-graduação muito para nutricionistas, porque a gente tem, e hoje eu percebo, os nutricionistas têm uma formação muito focada em como construir uma dieta, mas absolutamente pobre em como ajudar a pessoa a se engajar nessa alimentação. Como fazer uma pessoa saudável, que não precisa de dietas restritivas, entender como ela pode se alimentar de forma saudável. Então tem uma série de coisas que os nutricionistas não sabem fazer quando saem da faculdade, porque o curso não prepara para isso. E esse curso de comportamento alimentar vem muito como um lugar para oferecer ferramentas para esses nutricionistas lidarem com pessoas que não precisam de dietas restritivas, precisam aprender a se responsabilizar pela sua alimentação. Precisam aprender a ouvir os seus próprios sinais de saciedade, de fome, precisam aprender a ouvir os chamados do organismo
tô com vontade de comer uma fruta cítrica. Tem vitamina C, talvez seu corpo esteja precisando de vitamina C. São sinais que o nosso corpo vai nos dando, é uma sabedoria muito grande que o organismo tem e que a gente está ignorando. E para nós, psicólogos, nos ajuda muito a entender como uma pessoa desenvolve seu comportamento alimentar, a influência que tem da forma como ela foi introduzida aos alimentos lá na infância, a formação do paladar, mas perceber que é possível sim transformar esse paladar mesmo depois de adulto. Essa pós-graduação que eu tô fazendo é de um instituto chamado IPGS. Eu vou deixar aqui embaixo as informações, caso profissionais de saúde em geral tenham interesse em procurá-lo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu só tive uma aula por enquanto, foi incrível, mas foi só uma. Tem muitas turmas se formando no Brasil todo. Aqui no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode encontrar todas as informações. E na turma do Rio de Janeiro, que é a primeira turma do Rio de Janeiro, que é que eu tô fazendo, ainda dá tempo de se inscrever. Então, se você for da área da saúde e tiver interesse em aprender, se instrumentalizar para lidar com pessoas que estão com um comer transtornado, que estão com uma relação problemática com a alimentação, ou por serem excessivamente permissivas, ou por serem excessivamente restritivas, esse curso pode te ajudar, certamente. Se você se interessar por esse assunto e nesse momento não tiver como fazer a pós-graduação, lá no Instagram você pode ver bastante conteúdo sobre isso. Então sim, dietas são importantes para pessoas com problemas de saúde. Se você não tem nenhum problema de saúde, você precisa se responsabilizar apenas por cuidar bem do seu corpo e prevenir que você venha a ter problemas de saúde caso você seja excessivamente permissivo com a sua alimentação. Escolher sua comida, escolher o que você vai colocar dentro do seu corpo é responsabilidade sua e de mais ninguém. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. E se fez, aproveita e se inscreve aqui no meu canal, segue lá no Instagram, onde eu compartilho bastante conteúdo sobre isso também. Eu adoraria que vocês comentassem aqui embaixo, falando um pouquinho sobre como é a sua relação com a alimentação. Seja ela saudável ou não, conta pra mim um pouquinho aqui embaixo. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.